Olha, galera, Corinthians arranca empate com Santa Fé e se aproxima de vaga nas oitavas da Libertadores. A equipe de Fernando Diniz fica no 1 em Bogotá e se aproxima de uma vaga no mata-mata. Vamos acompanhar aí o jogo aberto e ver o que os comentaristas e o Ronaldo Giovanelli acharam deste jogo. A gente vai seguir o programa para falar do Corinthians, que olha, até sofreu 1-0 e no finalzinho o zagueiro artilheiro Gustavo Henrique, seguindo os conselhos dados pelo Diniz, a parada técnica, empatou a partida e o Corinthians é ainda um dos postulantes da melhor campanha da primeira fase. Dada a confusão, o Corinthians tem motivos para comemorar. O resultado na Colômbia deixa o Timão próximo das oitavas de final. Se hoje à noite o Peñarol não vencer o Platense, o time de Fernando Diniz avança antecipadamente ao mata-mata. Então, eu acho que o time está de parabéns, tanto pelo entendimento do jogo e principalmente pela garra, pela representatividade que o time teve em relação ao que é ser Corinthians. Embora seja um resultado de empate, muita gente vai lembrar desse jogo de hoje. Ai, ai, ai. Olha só, Ronaldão, para você ser feliz um pouco mais ainda, o Corinthians é o líder do grupo E. E o Rojão? O Rojão? Cadê ele, negão? O negão tá dormindo, É o PSG, Solta o PSG aqui da América empatou. Eu vou te contar o que aconteceu. O Negrão comemorou tanto a Recopa Gaúcha que acabou o estoque. Virou gaúcho, bebê. O Corinthians tem 10 pontos nesse grupo. Hoje, o Platense recebe o Peñarol, então é interessante ficar ligado, porque dependendo do que acontecer, o Corinthians pode já estar classificado, restando saber se vai ser segundo ou primeiro. E aí o Santa Fé tem apenas 2 pontos, que estava comemorando, achando que ia vencer. O Corinthians lá no finalzinho deu aquela estocada de cabeça e definiu o placar em 1-1. E a confusão no final, falando em finalzinho, o Peñarol tem 1 ponto só, uma campanha ruim. Diego Aguirre abriu o olho, hein? Muito ruim o time do Peñarol. Agora, Rona, e a confusão? O Hugo foi comemorar e os caras surtaram. Sim, porque eles estavam batendo o jogo inteiro. Bateram em todos os jogadores do Corinthians. Aí faltou quem? Olha lá, faltou o Hugo. O Hugo foi rezar, os caras foram tudo pra cima dele. Foi o que eu vi ontem, porque não tinha motivo nenhum. Ele estava ali comemorando o empate, voltou, começou a rezar ali, pedindo proteção, e o pessoal veio pra cima dele. E eles só queriam bater. Depois que eles tomaram o gol... Mas a defesa do Corinthians estava atenta, hein? A defesa se comportou bem pra segurar os caras. Foram ligeiros. É aí que... Menina Renata, você é demais, você é observadora demais. Você viu como a defesa tá bem em todos os aspectos? Foram lá e protegeram o goleirão Hugo. Parabéns ao Diniz. Diniz, que coisa linda ontem. Ontem eu achei que ia complicar o time aí. Você colocou a molecada pra correr pra cima, porque reclamaram tudo da atitude, né? É. Faltou a atitude e não a altitude, é. Só que no finalzinho ele colocou um ataque leve, uma molecada, o Dieguinho e o Caio César, que correram pra cima do time, aí deu uma fumaça no final e um golaço de cabeça E o atacante Gustavo Henrique? Quando é o Gustavo Gol, você fala que não tem nada. Não, mas você vê que ele sobe sem maldade, sem cotovelada, sem nada. Ele sobe na bola. Golaço ontem, coisa linda. Fez eu dormir feliz. Obrigado, meu bebê. Porque senão... Sim, o fato é que o Corinthians tá aí, tá praticamente na próxima fase. E é um time que na Libertadores vem se comportando muito bem. Vem, tá sabendo jogar. Tá sabendo jogar, tá sabendo sofrer. Essa equipe do Santa Fé é uma equipe chata, né? Eles não têm tanta qualidade, mas é questão da força, né? E eles tentam superar na força. E, além de tudo, você vê um Corinthians extremamente concentrado quando você vê uma confusão dessa. Não teve nenhum baixinho nervosinho ali. Que às vezes tem sempre um nervosinho que quer... rebater ali a agressão, toda essa pressão. Os jogadores do Corinthians não, sabedores da dificuldade de Libertadores, a questão da arbitragem, se mantiveram ali tranquilo, protegendo o Hugo, saíram de campo com hombridade, tem que comemorar sim o resultado, até porque domingo vai tomar uma ataca, né? Então vai comemorar hoje e agora virar a chavinha, porque a realidade do Corinthians é o quê? É zona de rebaixamento. Que isso? Não é? Eu tô Sempre que ele tá soltando rojão. Tomara que vocês consigam, viu, Cici? Pode soltar rojão molhado aí. Eu tô sentindo o cheiro da sua fralda daqui, Cici. Vou nem falar rojão nada. Rojão molhado. Edu Dracena, mas o contexto da partida acabou sendo muito mais comemorado pelo Corinthians do que pelo Santa Fé, que vencia o jogo, estava se segurando. Nesse Dia das Mães, escolha presentes. E aí vacila no final. Gustavo Henrique realmente um aproveitamento
quando é o assunto fazer gols, ele está muito bem, além de um ótimo zagueiro. Então o Corinthians batalhou até o final pelo empate e vem com um ponto que para essa chave e até para a competição é bem precioso. É bem precioso, Renata. Aí você vê um Corinthians que teve muita dificuldade, as melhores chances foi do Santa Fé, mas ali também tinha um goleiro, né, para segurar a bola. Às vezes as finalizações não eram tão da maneira como os jogadores gostariam. E o Corinthians foi aquele Corinthians que a gente sempre sabe que é um time que não desiste, né? E o Gustavo Henrique, mais uma vez, destacando, um cara que sabe se posicionar dentro da área, tem o tempo de bola. Ali, na minha visão, o zagueiro do Santa Fé ficou olhando a bola, em vez de você marcar o atacante. Então isso acabou facilitando também, mas ele não tem nada a ver com isso. Cabeceou muito bem também, sem chance para o goleiro. E eu acho que um empate para se comemorar bastante o Corinthians. Por experiência própria de carteirinha, posso dizer que melhor do que empatar no finalzinho é vencer no finalzinho. Agora o Corinthians encara o São Paulo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro no domingo. O Timão está na zona de rebaixamento e precisa vencer para respirar mais tranquilo para o restante da temporada. Glaucia. Boa, Vlad. Obrigada pelas informações, trazendo essa quinta-feira do Corinthians, que volta para casa com esse ponto importante, né, amigos? Ouvimos aí os jogadores falando. Segundo tempo muito abaixo desse Corinthians, mas consegue arrancar um empate. Já até a gente vai ouvir o Diniz também, obedecendo o seu treinador, esse time do Corinthians. Mas antes, esse resultado que é importantíssimo. Hoje, dependendo do que acontecer aí no grupo, o Vlad até também falou, já com essa classificação bem encaminhada. Eu acho que tem 2 pontos, né, pra gente analisar a partida de ontem e o resultado, assim. Importante você seguir uma sequência muito positiva dentro de Libertadores. É de fato muito expressivo o que o Diniz faz com esse time na Libertadores, assim. Os resultados, a pontuação, o grupo, como o Corinthians ele desempenha muito bem dentro de casa. E a fala do Yuri Alberto depois, né, para Lili, sobre a altitude, sobre a dificuldade do jogo. E ainda assim, né, a todo momento ele e o Garro tentando ali essa marcação forte, né, na saída de jogo. E por outro lado, o que o torcedor levou de expectativa depois que o Corinthians amarga a primeira derrota sob o comando do Fernando Diniz e sofre os primeiros gols, assim. Então acho que tem esses 2 lados, né? Porque quando sofre o gol do Santa Fé ali, até no erro defensivo, né? Como esse cruzamento acontece, a liberdade para finalização, os torcedores já, a parte da torcida já incomodada ali, né? Já pensando, né, o pior, assim. E aí o Gustavo Henrique, mais uma vez, busca o resultado, um empate importante para o Corinthians. Então, acho que tem esses 2 lados de avaliação. Porque vem também muito da expectativa do que é essa campanha do Corinthians dentro da Libertadores e o que apresentou em casa no último jogo, né? E o torcedor do Corinthians tem que ter ciência que aquela arrancada de vitórias e principalmente 6 jogos sem sofrer gols não é o padrão que vai ser na temporada. Então, aos poucos vai entrando na realidade, até com o estilo do Diniz. E alguns traços, tanto no aspecto positivo quanto no negativo. No positivo, algumas jogadas já mais de associação, como viu no primeiro tempo contra o Peñarol, quase fez um golaço com o Mateuzinho, uma jogada extremamente puro suco de Diniz, né? Mas, do outro lado, um time que passa a ser um pouco mais vulnerável defensivamente. Vamos lembrar que não fosse o Hugo, talvez tivesse perdido esse jogo. Então, tem coisas positivas e negativas, como bem pontuou a Mário, eu vou muito nessa linha também. O resultado, para mim, é ótimo. Pensando, jogando fora de casa, você buscando empate no fim, com a questão da altitude, por mais que o adversário não viva do seu melhor momento, mas eu acho que é algo para ser destacado com a possibilidade, e não é pequena não, né? Acho pouco provável o Peñarol vencer o Platense na Argentina, tendo em vista que o Peñarol tem jogado. Então, acho que o resultado acaba sendo muito positivo. Tem essas questões defensivas que o Corinthians acabou sofrendo. Teve uma queda no segundo tempo do ritmo de jogo do Corinthians, muito também por conta da altitude. Acho que o Diniz pontuou e deu para ver no campo, né? Alguns jogadores mais desgastados, mas tem coisas positivas, como aos poucos vai dando a cara do Diniz em aspectos ofensivos. Individualmente, acho que o Lingard faz mais um jogo interessante, depois de ter ido muito bem contra o Peñarol, contra o Santa Fé ele foi bem. Então acho que tem algumas coisas também para se destacar. E é claro, Gustavo Henrique, porque 4 gols, tudo bem, mas ele com a bola, ele não errou um passe o jogo inteiro, assim, atuação mais uma vez, ele que para mim já foi o melhor jogador de linha do Corinthians na última temporada, mais uma vez, indo muito bem. E defensivamente faz muita diferença ter o Gustavo Henrique também, né? A gente até falava sobre isso ontem aqui, e é curioso, né, como esse início de trabalho do Diniz já impacta e traz a ilusão do dinizismo. Aí o dia que não joga bem, o torcedor já, poxa vida, será que é isso, né? Bom, vamos dar uma olhada no que o Diniz falou na parada ali para hidratação. É bem interessante ver o treinador conversando com os jogadores. Vamos.
Lá o Hugo vai bater o gol, você acha que foi o gol? A bola veio pra cá, se tá aberto, o Gabriel tá aberto, o cara tá no meio da área, recebeu um passe no chão. Pô, você e o André tem que andar perto um do outro, como é que vai ficar? Se ele vem pra cá, você vem junto, olha aqui. Vamos jogar agora, igual a gente joga no Brasil, vai ter que aguentar nessa... Vamos subir a marcação, voltar rápido e jogar pra fazer o gol. Não tenho medo. Jogar igual lá agora não tem que poupar nada. Agora vamos subir, sobe, volta. No fim, essas paradas para hidratação, tem muita coisa... Eu me lembro muito do basquete, né? Que tem as paradas técnicas e eu sempre acho muito interessante porque muda muito o jogo. Né? Orientação de treinador, posicionamento, é estratégico muitas vezes dentro do basquete, isso ganha jogo e é gostoso de ouvir para quem está acompanhando, para quem está na transmissão, porque você entende também o pensamento tático e o pensamento dentro da equipe. E essa parada é muito interessante. Uma que ele pontua a falha defensiva ali, até desses ajustes que ainda precisam ser feitos, porque é verdade, cara, recebe o passe ali no pé, no meio da defesa do Corinthians e tal, e aí depois vamos jogar como no Brasil, e aí o time obedece, né, até ele falando de subir um pouco mais e tal, e é o que o Corinthians faz nessa reta final de jogo e consegue o empate. É muito legal de ver acontecer. Nada de poupar, né? E ali, o palavrão dele, né? Essa energia que ele com aquele olho esbugalhado, doidão. E o Garro só assim. Ok. Mas é isso, assim, é a energia que ele traz para além, né, da orientação ali. É muito do que ele está acompanhando, que ele está vendo ali até essa pausa para reidratação. E o Corinthians volta e faz isso. Tanto que o Roberto fala, né? Eu e o Garro, a gente ficou ali o tempo todo nesse desgaste para poder seguir as instruções do Diniz. E uma coisa, às vezes, o ajuste que o técnico faz ali com o jogador durante o jogo, outra é quando reúne todo mundo, acho que isso tem diferença. Eu entendo quem não gosta, que pare o jogo, eu acho muito legal. Até o próprio treinador, né? Tem treinador que não gosta. Exato, mas eu acho muito legal, até podendo ouvir com o microfone, tem os palavrões, mas faz parte, né, totalmente, mas é muito legal ter essa perspectiva e muitas vezes pode mudar a forma como acho que o Corinthians sobe a marcação e isso foi importante para conseguir essa vitória, né? E do lance defensivo de fato, né? No gol sofrido você tem o Bidu dando condição e o Gabriel Paulista acaba não conseguindo parar o Rodallega, que aos 40 anos não para, tipo, o 10º gol dele na temporada, não para de marcar. Acho que a questão é saber aproveitar essa parada, né? E aí não é a primeira vez que a gente vê o Diniz, não me lembro que jogo que foi também, em que ele traz uma informação e a equipe acaba replicando, era Libertadores também, porque a Libertadores tem a pausa, então isso é legal, né? Saber aproveitar também essa pausa é algo diferente. E pra gente arrematar essa partida entre Santa Fé e Corinthians, fim do jogo com confusão. Vamos dar uma olhada. Apitou, saiu essa confusão aí. São vários ângulos, né, que a gente consegue ver. O jogador ali do Santa Fé vem louco ali pra cima do Hugo, aí já vem o outro, já alguém de comissão técnica ali no Paradiso, mas generaliza. Ranieri, como ele chega pra afastar o jogador. Veio pra afastar, né? Não importa como, mas veio pra afastar. E se foi pela imagem, é coisa de mal perdedor. E nem perdedor né? Nem perdedor. Exato. Porque assim, meu Deus, o cara comemorar ele comemorou um empate no fim, sei lá, viu? A ver como vai seguir também, se vai haver algum tipo de punição, porque por parte da torcida, durante o jogo, os relatos é que outras coisas foram atiradas em campo também, né? Os companheiros que traziam na transmissão ontem até diziam, essa imagem aí, que o Diniz foi escoltando o Hugo até a saída do túnel e algumas coisas foram jogadas também em direção ao goleiro do Corinthians. E foi o Bidu no primeiro tempo, né, que é atingido por um objeto. Os nossos companheiros de Rede Globo na transmissão ontem traziam esse relato, inclusive, de que algumas coisas foram arremessadas. E aí, até no fim ali, os jogadores do Corinthians querem ir lá cumprimentar a torcida, a segurança do estádio não deixa, achando que era mais confusão também. A turma acaba furando a barreira e vai lá, e essas imagens aí que a gente vê. Os jogadores do Corinthians cumprimentando a torcida que foi até a Colômbia acompanhar essa partida. Cordão humano ali, né? Inusitado para não deixar se aproximar da torcida. Explica para o segurança, peraí que a gente precisa fazer o coropopó aqui, senhor, então... Faz parte de todo o ritual, então segura. Mas lamentável, mais uma vez, lamentável.
terminar em confusão esse jogo. Vamos falar de outro jogo de Libertadores na noite de ontem. Com mais um gol de cabeça, Gustavo Henrique voltou a ser o herói do Corinthians e garantiu o empate por 1-1 contra o Santa Fé da Colômbia, aos 47 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira em Bogotá, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O resultado deixa o Timão muito próximo da classificação às oitavas de final, podendo até confirmar a vaga ainda nesta rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Os gols saíram no segundo tempo. Aos 14 minutos, Rodalega recebeu um bom passe de Obrian e finalizou com categoria na saída de Hugo Souza. O Corinthians, no entanto, reagiu nos minutos finais. Como um legítimo centroavante, Gustavo Henrique subiu mais alto que a defesa e cabeceou no ângulo do goleiro Mosquera para salvar o Timão na Colômbia. Em aproximadamente 2.640 metros acima do nível do mar, o Corinthians não sentiu os efeitos da altitude e fez um primeiro tempo equilibrado diante do Santa Fé. A equipe comandada por Fernando Diniz criou boas oportunidades com Ranieri aos 14 minutos e André aos 32, mas parou na defesa colombiana. Do outro lado, o time de Bogotá respondeu com chutes de longa distância, sem conseguir tirar o 0 do placar. Na etapa final, o Corinthians caiu de rendimento e passou a sofrer maior pressão dos colombianos, que criaram chances claras e exigiram boas defesas de Hugo Souza. Aos 14 minutos, Rodalega recebeu bom passe de Obrian e finalizou com categoria na saída de Hugo Souza para abrir o placar. O Corinthians, no entanto, reagiu nos minutos finais e encontrou o empate na bola aérea. Como um legítimo centroavante, Gustavo Henrique subiu mais alto que a defesa e cabeceou no ângulo do goleiro Mosquera para salvar o Timão na Colômbia. A partida terminou em confusão. Quando o árbitro encerrou o duelo no estádio El Campín, em Bogotá, os jogadores do time colombiano partiram para cima do goleiro Hugo Souza e iniciaram um tumulto generalizado no campo. Fernando Diniz foi até o goleiro para escoltá-lo em direção ao vestiário. Seguranças do Timão e outros jogadores do elenco também foram em direção ao camisa 1 para protegê-lo. Na saída de campo, a torcida do Santa Fé arremessou objetos no gramado em sinal de protesto. O Santa Fé volta a entrar em campo na noite do próximo sábado contra o América de Cali, fora de casa, pelas quartas de final do Campeonato Nacional. O Corinthians, por sua vez, recebe o São Paulo na Neoquímica Arena, no domingo, às 18h30, pela 15ª rodada do Brasileirão. Líder isolado do grupo, o Corinthians soma 10 pontos em 4 partidas disputadas. O Platense aparece na segunda colocação, com 6, enquanto o Santa Fé tem 2 pontos e o Peñarol soma apenas 1. Argentinos e uruguaios se enfrentam na noite desta quinta-feira em duelo que pode definir antecipadamente a classificação do Timão às oitavas de final.